Olá pessoal, como estão? Para essa semana eu não passei nenhuma atividade, apenas vou fazer a correção da atividade 2. Peço desculpa aí pela demora, certo? Tive problemas com meu celular. E como é correção, você ainda que não fez nem a atividade 1 nem a atividade 2, aproveite para fazer, porque é de suma importância, né? Está pontuando para você. Então vamos lá. Atividade 2 foi sobre introdução a termoquímica, que é esse assunto agora que a gente vai estudar nesse terceiro período. No livro didático, na página 107, eu tinha a questão 1, certo? Que ela fala o seguinte: baseie-se na equação termoquímica abaixo para fazer o que se pede. Então tá aí a equação. N2 gasoso, né? um mol de nitrogênio gasoso e 2 mols de oxigênio gasoso reagem para formar 2 mols de óxido nitroso gasoso, certo? Com a variação de entalpia de mais 67,7 kJ. Aí, por essa equação, você ia resolver os itens A e B. Lembrando que um exemplo parecido estava no vídeo, que é o que está aí do lado. Ó. No mesmo vídeo da explicação tinha um exemplo bem parecido. Letra A, você interpretar a equação expressando de forma discursiva, ou seja, você ia descrevê-la. Então vamos lá para a resposta. Para cada mol de nitrogênio gasoso, que reage com 2 mols de oxigênio gasoso, dando origem a 2 mols de óxido nitroso gasoso, são absorvidos 67,7 kJ. Lembrando que o sinalzinho positivo do ΔH, ele aponta uma equação, né? Uma equação química endotérmica, certo? Então, como é endotérmica, então, na verdade, o calor está sendo absorvido. Letra B. Pergunta: trata-se de um processo endotérmico ou exotérmico? Já respondi, né? Como o sinal é positivo, então o processo ele é endotérmico, certo? Sinalzinho do ΔH positivo, processo endotérmico. Na 2, ela é bem parecida, aliás, com aquele diagramazinho que eu coloquei sobre os estados, né? As passagens de estados físicos. Quando é que absorve calor e quando é que libera calor, tá até aí embaixo, ó. Então vamos lá. Verifique experimentalmente que quando se dissolve etanol na água, há um aumento da temperatura da mistura. É possível afirmar que a dissolução de etanol na água é um processo endotérmico? Se a questão já diz, há um aumento da temperatura, ou seja, se há aumento do calor, né, vai haver uma liberação. Então, se há uma liberação, o processo ele não é endotérmico, ele vai ser exotérmico. Então, a resposta é não. No aumento da temperatura, a liberação de calor, portanto, o processo ele é exotérmico. Na página 118 tem a questão 1, certo? Com relação aos processos de mudança de estado físico de uma substância, pode-se afirmar que são endotérmicos. Então, você ia afirmar qual item trata de processos endotérmicos, ou seja, aqueles que absorvem calor. Aí eu ia lá para o gráficozinho, né, que está lá na explicação. Ó. Tem aí os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Tem as passagens, né, do sólido para o líquido, a fusão. Do líquido para o gasoso, a vaporização, e do sólido diretamente para o gasoso eu tenho a sublimação. Aí, retornando de gasoso para líquido, eu vou ter a condensação, e de líquido para sólido eu tenho a solidificação, certo? Então, vocês estão vendo duas setas em azul, duas faixas em azul, uma tem absorção de calor e na seta abaixo, liberação de calor. Se a questão pede os processos endotérmicos, são aqueles que absorvem calor. Quem é que está absorvendo calor aí, ó? Fusão, olha a setinha apontando, ó. Sublimação e vaporização. Então, fusão, sublimação e vaporização são os processos endotérmicos, aqueles que absorvem calor. Então, o item correto aí para a questão 1 era o item E, certo? O item E. Então, aproveite para colocar as atividades em dias quem ainda não fez as duas aulas, certo? Um bom final de semana a todos e próxima semana a gente retorna aí, se Deus quiser, se tudo ocorrer bem, com a nossa primeira webconferência, certo? Saudades de vocês, tchau, tchau.